A Pimentel e o Zé Padilha queriam fazer um filme de esquerda e se ferraram. A população entendeu que o filme é de direita. Pelo amor de Deus. Quem falou isso é um louco, porra. Louco. Peraí, mas será mesmo? Será que o filme Tropa de Elite 1 é um filme de direita ou de esquerda? Com certeza você já deve ter ouvido aquela teoria de que Tropa de Elite 1 é um filme de esquerda feito para criticar e falar mal da polícia. Só que a grande maioria da população brasileira, ao invés de achar ruim as atitudes do BOPE, as pessoas começaram a apoiar o Capitão Nascimento, o BOPE, e começaram a tratar o Capitão Nascimento como se ele fosse o Capitão América brasileiro. Ressignificaram o filme e começaram a tratar o Capitão Nascimento como um verdadeiro super-herói. E aí, supostamente, o propósito do filme, que é falar mal da polícia, tratar o vagabundo como vítima da sociedade e o policial como opressor, foi completamente distorcido. Bom, isso segundo a teoria. Bom, o Pimentel de fato ele entende muito de segurança pública, mas será que ele entende de cultura? Ai, mas ele ajudou a escrever o roteiro do filme junto com o diretor José Padilha, então ele sabe do que ele tá falando. É mesmo? Então será que o ator que interpretou o Capitão Nascimento também saberia do que ele tá falando? Como é que você percebeu essa situação de que o Tropa foi rapidamente se encaminhando para uma leitura de um filme mais de direita, do Capitão Nascimento como um personagem ambíguo, mas com essa pegada? Você foi tomando consciência disso? Você acha isso? Você discorda disso? Enfim. Não, eu discordo, assim, um filme, a partir do momento que você lança o filme, ele é por excelência uma coisa polissêmica. Eu não posso controlar o que as pessoas vão achar, né? Inclusive, às vezes me dão um insight sobre algum filme que eu fiz, que eu falo, caraca, que ótimo isso que você pensou, mas eu não tinha pensado nisso. E às vezes não, às vezes eu digo, poxa, isso aí não tem nada a ver com que... Pra mim, quando eu fiz o Tropa, eu estava trabalhando com um cara que tinha dirigido o Ônibus 174, que é um dos filmes mais humanistas que eu tinha visto na vida, e que era um cara que queria fazer um estudo sobre como funcionava a polícia no Rio de Janeiro, como aquela polícia era assassina, torturadora, e tinha relações com o governo, espúrias e tal. Agora, você acha que tem uma tolerância dos governantes? A ONU diz que, diante dessa política, há uma tolerância para a polícia matar no Brasil. Claro. Sem ação. O que você nós acha somos tolerantes com isso, nós, sociedade, somos tolerantes com isso. Inclusive, quando eu digo que talvez os fascistas estejamos nos tornando nós próprios, porque nós somos tolerantes com isso. Porque há uma parcela grande da sociedade que, quando vê Tropa de Elite, por exemplo, acha que aquilo é isso mesmo, que o Capitão Nascimento é de fato um herói, porque é um homem incorruptível no sentido financeiro, mas, na minha opinião, a corrupção moral é muito mais tenebrosa do que a corrupção financeira, e eles são moralmente corruptos porque torturam e matam, mas as pessoas veem aquele homem como salvador. E é terrível a gente pensar nisso, porque ainda não posso culpar essas pessoas por pensarem assim, porque são pessoas absolutamente carentes de qualquer tipo de política de segurança pública. Então, quando ele vê o cara fortão de preto indo ali incorruptível, indo na favela e matando os bandidos, ele diz, opa, então é isso aí. E você vê os regimes de força aparecem sempre nos momentos de caos, né? O próprio fascismo surgiu dessa forma. Então quando eu digo que talvez fascistas estejamos nos tornando nós brasileiros, justamente por causa dessa tolerância. A polícia brasileira mata muito mais do que a polícia americana. Que é conhecida como uma polícia belicosa e armada e tudo mais. Bom, e aí? Quem você acha que tá falando a verdade? Quem você acha que tá fazendo mais sentido? O cara que entende de segurança pública ou o cara que entende de cultura brasileira? E quando eu digo entender de cultura brasileira, é entender dessa podridão e achar que isso é bom, entendeu? É ele tá no meio, ele fazer parte da panelinha, ele fazer parte da patota, entendeu? Bom, eu vou explicar nesse vídeo aqui pra vocês porque tanto Tropa de Elite 1 quanto Tropa de Elite 2 foram filmes feitos para falar mal da polícia, para defender e vitimizar o vagabundo. Só que, como o primeiro filme ele foi completamente distorcido e ressignificado pela sociedade de bem, o segundo filme ele só existe, o Wagner Moura só aceitou fazer parte do segundo filme porque ele sabia que o segundo filme ele só existiu para corrigir, entre aspas, o primeiro filme e deixar bem claro, não deixar nenhum tipo de brecha para a sociedade concordar com o BOPE e a Tropa de Elite. O pensamento foi o seguinte: as pessoas gostam de ver vagabundo se fuder, elas gostam do policial no Tropa de Elite, elas gostam do BOPE, elas gostam do Capitão Nascimento, então o que a gente vai fazer? Nós
nós vamos distorcer completamente tudo aquilo que a sociedade viu como virtuoso no primeiro filme. E nós vamos garantir que nada desse filme vai ser ressignificado pela sociedade de bem. Sociedade de bem essa que é chamada por esses esquerdistas maconheiros desgraçados como fascistas, como ignorantes, como burros, porque na cabeça deles a única forma do cidadão concordar com o Capitão Nascimento e a tropa de elite seria se elas fossem pessoas mal intencionadas ou burras. Mas sem mais enrolações, vamos começar a bater ponto por ponto por que o Tropa de Elite ele é um filme canhoteiro desgraçado, que a sociedade de bem ressignificou aquele filme porque ela quer ver vagabundo se fuder e com razão, e o segundo foi feito para, entre aspas, corrigir o primeiro filme. Então vamos lá? A primeira coisa é o seguinte: o primeiro filme ele mostra uma realidade, uma coisa que realmente precisa ser combatida, que é a polícia corrupta. Veja, não adianta fecharmos os nossos olhos e fingir que todo policial é bonzinho. Num país como o Brasil, onde o policial ele é mal preparado, mal treinado, mal equipado, mal remunerado, não tem leis que favorecem o policial e só prejudicam o policial de bem. Leis essas que são feitas para incentivar o crime, proteger o vagabundo, onde muitas vezes o vagabundo ele sai da cadeia antes do próprio policial. Sem contar que são filmes, livros, séries, novelas brasileiras que tratam o policial como bandido e o bandido como a vítima. E se o policial tira aquela arma para proteger a sua vida ou cidadão de bem e acabar com aquela ameaça que é o vagabundo, o policial se fode. Por isso que nós vemos muitas vezes várias situações onde o policial poderia ter eliminado aquela ameaça, mas ele acaba perdendo sua vida, deixando o cidadão de bem se fuder por causa que ele pensou 1000 vezes antes de fazer aquilo que ele sabe que deveria ter feito, que é eliminar aquela ameaça, que é eliminar aquele vagabundo. Aí ele pensa o seguinte: se eu prender esse vagabundo, daqui a pouco esse vagabundo é solto. Se eu eliminar esse vagabundo, a sociedade inteira vai me ver como vilão e vagabundo como a vítima. Aí são músicas que falam mal de mim, novelas que falam mal de mim, eu ganho mal, eu sou mal treinado, mal equipado. Aí o policial que tem a cabeça fraca, o que ele faz? Ele se corrompe por causa do sistema. Então beleza, existem policiais corruptos e o primeiro filme ele trata disso, só que aí é que tá o problema para a esquerda. No primeiro filme ele também retrata o policial honesto, ele mostra que também existe no mundo policiais que acreditam na causa, que dão suas vidas por isso, que estão dispostos a fazer de tudo para proteger a sociedade, proteger a sua própria vida e proteger o cidadão de bem, a qualquer custo. Então, no primeiro filme já é mostrado que existe polícia corrupta, que existe polícia honesta. Até aí tem um equilíbrio muito bom. E aí você tem os heróis que são os policiais, os vilões que são os bandidos, que são os vagabundos, que são os traficantes. Só que aí é que tá, no segundo filme, a polícia enfrenta a própria polícia, porque o vilão do filme é a polícia. Veja, se existem policiais corruptos, policiais desonestos, isso já foi abordado no primeiro filme. Então pra que tratar só o policial como bandido no segundo? Porque no primeiro, quem é o vilão principal do filme? O baiano, o traficante, o bandido. Quem é o vilão do segundo? O policial miliciano. Mas existem policiais que são bandidos. Tá, eu não tô negando isso, isso é um fato, isso é verdade, só que isso já foi mostrado no primeiro, então pra que fazer isso no segundo? Ah, mas o segundo filme é na estrutura de milícia e não só de policiais que fingem que são honestos e que são bandidos escondidos, não, são milícias mesmo. Tá, eu entendo isso, a estrutura ela é diferente, só que o que eu tô falando é que no primeiro filme tem policial honesto, policial bandido e o bandido que precisa ser enfrentado, que é o traficante. No segundo filme é polícia contra polícia. A imagem que fica, que é demonstrada é essa, polícia contra polícia. Se contar que todo policial no segundo filme ele é retratado como errado de alguma forma. O Matias, que é retratado como um herói incorruptível no primeiro filme, ele é impossível no segundo, acaba perdendo seu cargo no BOPE e acaba se envolvendo com pessoas erradas pra voltar. O Capitão Nascimento, puta, esse daí é o que dá mais raiva. No primeiro filme ele é amado pela esposa, respeitado no trabalho, temido pelos bandidos. No segundo filme eles destruíram ele completamente. Por quê? Porque a esposa troca ele por um professor esquerdista desgraçado, o filho não respeita ele, o próprio BOPE, o próprio Matias não respeita ele e discute com ele. O filme, cara, ele termina com o Capitão Nascimento dizendo que o BOPE tem que acabar, cara. Não é possível isso. O personagem do Fraga, que é o professorzinho maconheiro que corneou o Capitão Nascimento, ele é visto, ele é demonstrado no filme como um cara calmo, um cara extremamente inteligente, um cara bondoso, enquanto o Capitão Nascimento é um cara impulsivo,
impossível, o cara que não tem mais respeito por ninguém, que tem filho maconheiro, que ninguém mais acredita nele. Puta merda, ele é completamente destruído no segundo filme, cara. Enquanto no primeiro filme é mostrado como no Bop não entra polícia corrupta. No segundo filme, Capitão Nascimento fala que o Bop tem que acabar. Enquanto no primeiro filme é mostrado toda a barbaridade, a crueldade, o sangue frio que o vagabundo é capaz de cometer e por isso que ele tem que ser combatido de maneira imperdoável. No segundo filme, o vilão é só a polícia. Veja, não é problema você retratar as milícias, tá? Não é problema você criticar as milícias necessariamente, de forma alguma. Isso é um problema sério, é um problema real, é um problema que precisa ser combatido e criticado. Só que retratar só ele é que é o problema pra mim. É claro que no segundo filme também tem críticas importantes, claro que existem coisas ali que a sociedade precisa focar os seus olhos. Só que eu acho que o segundo filme não é tão equilibrado quanto o primeiro. A tentativa de desconstruir o Capitão Nascimento e desconstruir o Bop, eu acho que parece muito mais uma tentativa de tirar a esperança do Brasil. Porque veja, como que a polícia era vendida? Como todo mundo que é policial é corrupto, é bandido, é vagabundo. Só que quando veio Tropa de Elite, as pessoas começaram a acreditar que, poxa, então existe uma polícia assim? Existem policiais honestos? Existe uma forma então de combater o crime? Então nós precisamos de mais Bop, nós precisamos de mais Capitães Nascimento. Quando você desconstrói isso no segundo filme, você tira a esperança das pessoas que possam existir pessoas honestas que querem combater o crime. Porque enquanto no primeiro filme você fica com aquela sensação de, olha, tá tudo fodido, mas nós ainda temos esperança. No segundo não tem esperança em nada, que tá tudo fodido nessa porra e já era, nem adianta lutar. Enquanto no final do primeiro filme nós temos o super-herói, que é o Matias e o Capitão Nascimento, derrotando o super vilão, que é o Baiano, o segundo filme termina com aquele discursinho canhoteiro, miserável, maldito do segundo filme. Que podre foi o final daquele segundo filme, cara. Que podre. Aí, mas nesse discurso ele fala mal do sistema, fala mal de político corrupto e por aí vai. Não. Calma, se aquieta aí um pouquinho, você tá muito emocionado. O que acontece é o seguinte, naquela época tava no auge da rejeição do PT, no auge dos escândalos dos Correios, no escândalo dos dólares na cueca, do petrolão, do mensalão e por aí vai. Então todos os esquemas de corrupção do PT, eles estavam na boca da população brasileira inteira, seja de direita, de esquerda, se bem que direita naquela época não existia muito bem, né? Então, enfim, tava na boca do país inteiro. Então não existia qualquer forma de você defender tanto o PT ou o governo, a existência do Estado de maneira geral. Então tava na moda você falar mal do governo. Então ele era muito compatível com o que estava acontecendo naquela época. Então esse discurso no filme foi mais no sentido de, olha, todo mundo tá querendo isso, todo mundo tá falando isso, então para agradar vocês a gente vai colocar isso no filme e vamos colocar isso no discurso. Mas o que a gente realmente quer falar é que o Bop precisa acabar. Sendo que é o contrário, nós precisamos de mais Bop e de mais Capitão Nascimento. Lembre-se, quem defende vagabundo, vagabundo é. E quem defende vagabundo carrega em suas mãos cada gota de sangue derramada pelo vagabundo e apertou o gatilho da arma junto com o vagabundo, porque o vagabundo só comete o crime porque tem quem os defenda. Então, se existe crime, é porque existem quem defenda o crime ou está envolvida diretamente com facções criminosas e com a criminalidade. Então, jamais se esqueça disso. Quem defende vagabundo, vagabundo é. E é tão criminoso quanto aquele vagabundo. Bom, é isso que eu tinha pra falar. O vídeo ficou um pouquinho maior do que eu planejei, mas tinha coisas que eu achei necessário trazer aqui e não deixar pra lá, porque eu acho que ia fazer muita falta. Então por isso que o vídeo ficou desse tamanho. Mas eu quero saber muito a sua opinião. Você acha que o filme Tropa de Elite é um filme esquerdista que foi distorcido pela população brasileira pra ressignificar o propósito do filme? Ou você acha que não? Isso aí é coisa de teoria da conspiração, é muito viajado, isso não tem nada a ver. Deixa aqui embaixo que eu quero muito saber o que você acha sobre isso. E não feche o vídeo sem você se inscrever, sem você dar um like, sem você compartilhar. O YouTube ele não recomenda canais pequenos, então se não tiver engajamento a gente nunca cresce. Então eu preciso demais da sua ajuda, demorou? Por esse vídeo eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, conto demais com a sua presença lá, beleza? Tamo junto sempre então, e é nóis.